aconteceu no sábado de manhã um fato. E à tarde fui para o jornal fechar a edição de domingo. Pois bem, acontece que eu passei lá no Parque Alto. Tinha esses carros que levam valores de bancos, assim, com os sequestrados, aquele capitão, acho que é capitão, não sei, coronel, estava preso lá dentro, os sequestradores e tudo mais. E aí, mas aquela multidão assim em volta, em frente ao Parque Alto, assim, um negócio assim, parece um cinema. Imagina uma história que começa em Belo Horizonte com 5 homens sequestrando um coronel da Polícia Militar. E naquelas negociações, entrega ou se não entrega, quando eles abrem o carro, e aí começou a estupefação, porque não eram só eles que estavam dentro do carro forte, tinha um oficial, um tenente da polícia, estava morto ali dentro. E aí a polícia falou, peraí, não vamos entregar esses caras, mas o coronel Edgar estava ali dentro também. E nessa entrega, não entrega, eles conseguiram sair com o carro e foram até a Rua das Margaridas e se abrigaram numa granja, com o coronel Edgar e todos eles. Ali foram dias de negociação para que se entregassem. A imprensa nacional veio toda para cá também. Mas havia muita tensão até que eles se entregaram, porque começaram as estratégias da polícia. Corta a luz, corta a água, e diante dessas carências eles não tinham alternativa. Eles sabiam que se eles resistissem, eles iam morrer. Eles se entregaram, o coronel Edgar foi solto. A convite do Dr. Juraci Neves, eu fiz parte do projeto de implantação da Tribuna da Tarde. A partir de 1991, passei a editar a coluna na Tribuna de Minas. E essa mudança foi marcada por uma grande festa, celebrando os 15 anos de colunismo. Me lembro que foi uma noite muito elegante no Clube Bom Pastor, com uma presença numerosa de figuras da sociedade de Juiz de Fora. A coluna sempre procurou diversificar os assuntos. E a partir do momento que ela passa a ser publicada na Tribuna de Minas, ela ganha maior dimensão. Me lembro muito bem porque já acompanhava o Giovanni Gávio no Clube Bom Pastor, né? E com o sucesso dele cada vez maior no vôlei em São Paulo, e depois integrando a seleção brasileira até conquistar medalha de ouro nas Olimpíadas, a volta dele à cidade foi marcada como um grande acontecimento. Num desfile pela Avenida Rio Branco e diversas outras ruas e avenidas da cidade, num caminhão do Corpo de Bombeiro. Ele foi saudado pela cidade como um grande herói e realmente uma grande expressão do meio esportivo do Brasil. Olha, ele morava na Rua Espírito Santo, né? E ali realmente, como ele tinha muitos amigos, uma família muito querida, todos em torno dele, todos festejando, comemorando junto com seus pais, com seus irmãos, né, aquela belíssima conquista da medalha de ouro.
Olha, o Belo foi realmente um grande amigo, um grande artista, uma figura de expressão para Juiz de Fora nos meios artísticos e de muita criatividade, né? Para o jornal ele representou muito, porque a charge dele, na página 2, era um dos assuntos mais comentados durante o dia, pela criatividade, também ele sempre muito oportuno na criação dele, um traço inconfundível, né? Ele sempre tinha ali aquele lado de retratar naquele espaço da charge um assunto em grande evidência no dia. Chegar na redação com o Itamar Franco, presidente, foi muito surpreendente, porque o Itamar Franco foi muito surpreendente. Pela qualidade de vice do Fernando Collor, havia uma expectativa de um desempenho completamente diferente do que ele executou aqui, na verdade. O Franco foi um democrata, fez uma transição pacífica e foi um momento de aprendizado. Aquilo foi muito bacana, até porque eu acho que se eu tivesse fora da redação da Tribuna de Minas, que é um jornal de Juiz de Fora, eu não teria tido a visão do Itamar Franco presidente, como eu tive, que há anos cobria política, há anos cobria a política local e que sabia muito bem da história política do Itamar Franco. E eu achava o máximo quando ele vinha, as equipes se preparando para a cobertura da chegada dele, os jornalistas, eu acho que eram 2, 3 repórteres escalados, mais 2 ou 3 fotógrafos escalados para ficar de prontidão na porta do apartamento dele, porque nem sempre era possível falar com ele, né? Nem sempre havia coletiva de imprensa, enfim. Mas havia um posicionamento político diferente, por ele ser juiz forano, por haver o conhecimento da história antiga dele como político de Juiz de Fora, pelo papel que ele já desempenhou no município. A primeira pauta que eu percebi que o poder do jornalista mexer com as autoridades, incomodar as autoridades. Estava recebendo muita reclamação de moradores que tinham tido as suas terras desapropriadas, as terras já estavam começando a ser tomadas pelas águas da represa e ainda não tinham recebido a indenização do Estado, né? E a gente estava indo para ver como é que estava a situação da comunidade, né? O que eu encontrei lá foi uma igreja sendo tomada pelas águas, muitas casas já com a água pela metade, e poucas casas que ainda estavam no lugar mais alto, os moradores ainda estavam lá vivendo normalmente. Isso foi muito chocante, porque eu tive a oportunidade de ver uma represa ocupando o espaço de uma comunidade, de casas antigas, de uma igreja, e os moradores ali, os locais ali ainda sobrevivendo. Uma senhora recebeu a gente com biscoito. Ela fez o biscoito num forninho de barro, sabe? Falando que eu só vou sair daqui quando a água chegar no meu quintal. Você vê o amor, a resistência, e isso foi uma coisa que me emocionou e ao mesmo tempo me indignou, porque aquelas pessoas, no fundo, elas estavam ali porque elas ainda não tinham dinheiro para sair, elas não tinham sido indenizadas. E foi a primeira vez que eu vi como que a imprensa tem capacidade de transformar. Eu tinha pouco tempo de jornal. No dia seguinte, a gente recebeu visita de uma autoridade ligada à gestão da empresa, querendo se justificar. E eu me lembro que 1 mês, 2 meses depois, o processo andou e eles conseguiram ter o retorno financeiro receber, né, a indenização das terras deles. Não todos, mas o processo começou a andar, que o processo estava aqui bem que parado. Projeto fantástico, entendeu? Por quê? Porque nessa época, todos os grandes jornais do país distribuíam, junto com a edição de domingo, fascículos que depois formavam um livro. Ou seja, você comprava aquilo,
8, 10 páginas, formar um livro, formar o vídeo, mandar encadernar, era um livro. Então o Marcos já teve a ideia de fazer um trabalho sobre o Museu Mariano Procópio, ou seja, escancarar o museu através de fascículos, o museu da cidade, o grande museu da cidade, para as páginas da tribuna em forma de fascículo. Ou seja, um trabalho gerado aqui, produzido aqui, impresso aqui, tudo feito aqui, editado aqui, tudo mais. E eu participei disso. Márcio Brigato, que fez um trabalho fantástico, um trabalho lindíssimo, um trabalho de peso, de artístico mesmo, para essa série de fascículos. É uma coisa que carrego no meu currículo com uma emoção, com uma gratidão, não ao Joaci, ao Marcos Neves e ao Paulo César, por terem me convidado a fazer esse trabalho. Juiz de Fora sempre teve assim uma saudade do tempo que ela foi industrialmente potente, né? Sempre teve essa história, né? Os tempos da Manchester Mineira. Juiz de Fora sempre vivia com saudade do que ela já foi. A gente tinha indústrias em Juiz de Fora, mas Juiz de Fora tinha essa saudade do grande momento. E quando se cogitou que Juiz de Fora poderia sediar a primeira fábrica de uma montadora importante, uma montadora alemã, a Mercedes-Benz, da América Latina, aí mexeu com a vaidade dos políticos e da população. Eu me lembro que em 96 a Mercedes confirmou que vinha para Juiz de Fora. Veio o diretor mundial da empresa, foi falar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época era o prefeito Custódio Matos, que estava à frente da prefeitura, o governador Eduardo Azeredo. E teve todo um trabalho, né, de assessoria, de vender a imagem da cidade, porque o que se buscava? Uma cidade com qualidade de vida, com boa localização, que tivesse mão de obra. Então, você ser escolhida como uma cidade para sediar uma empresa foi um motivo de orgulho para a cidade como um todo. Aí realmente foi um momento aí que a cidade se mobilizou, né? Na votação pela Sheila, na torcida, porque ela era muito querida, era muito simpática, era muito bonita. Se propôs a entrar num concurso com centenas e centenas de candidatos do Brasil todo e ela se destacando pela sua beleza, pelo seu charme, pela sua desenvoltura na dança. Então realmente foi aquela expectativa, aquela torcida muito grande e todos festejando, é claro, a eleição da Sheila Carvalho como a Morena do Tchan. Projetos especiais me encantavam, eu era apaixonada, brigava para estar em todos, entendeu? Também fiquei triste porque eu não fui no Parque de Minas, eu queria estar no Parque também, mas eu não consegui, porque foi logo que eu entrei, então eu estava muito inexperiente ainda, muito nova, não fui, mas já estava louca para ir. Já no Cidades, o ano seguinte, eu consegui ir. E aí eu fiz o Cidades de Minas, eu fui a Diamantina e Cerro. Também eu escolhi a cidade que eu queria ir, que era mais desconhecida, porque tinha Ouro Preto, Congonhas, tudo mais perto da gente. Mas eu falei, não, se eu for escolher, eu vou escolher uma distante que eu quero conhecer mesmo. Aí eu fiz esse Cidades de Minas, o projeto eu fiz Diamantina e Cerro. Interessante porque
Era uma época que a gente investia muito na bagagem também do repórter, do jornalista. Então a gente tinha consultoria histórica com uma professora sobre a história de Minas, sobre a história do Brasil. Antes de ir, a gente teve várias palestras, várias aulas, para depois a gente ir lá já com uma bagagem para você questionar e um olhar diferente também para a cidade. Eu tive a ideia da gente fazer a história dos imigrantes que ajudaram a construir a cidade. A gente dividiu entre alemães, italianos, portugueses e árabes.